Aí, caros amigos, muito bem-vindos. Nós lamentamos muito pela demora. Parece que tive algum problema técnico. Nós já estamos prontos. O nosso convidado, o meu convidado, Gica Tetema, já está pronto, já está cá há bastante tempo. E peço, sinceramente, a vossa compreensão pelo transtorno, não é? Pelo tempo que ficou comprometido. Em todo caso, nós não vamos perder mais tempo. O nosso programa estava definido para 1 hora, mas vamos ter que encurtar, porque Gica Tetemba tem outros a fazer e nós não podemos, digamos assim, transtornar o seu programa, a sua rotina. Sem mais percas de tempo, vou meter a sigla, vamos entrar com o Mano Gica em direita. Estamos, muito boa tarde a todos. Há já pessoas que me estão a solicitar para poder, portanto, compartilhar o link. E acredito que haverá alguém que vai poder nos ajudar a compartilhar o link para os nossos telespectadores. Sem mais tardar, caros amigos, tudo estava organizado de uma forma diferente, mas cá estamos. São os imprevistos, acontecem. E sem mais delongas, eu quero apresentar o meu convidado, Gica Tetemba. E então nós hoje vamos poder ouvir, descobrir quem é Gica Tetemba. Antes de eu dar a palavra a Gica Tetemba, eu quero recordar a todos nós que o tema de hoje inicialmente é resiliência. Sabemos o que é a resiliência. A resiliência é todo aquele estado, não é, aquela capacidade que todo indivíduo deve manifestar perante uma situação drástica, não é? Ela deve encontrar o equilíbrio emocional, o equilíbrio intelectual e forças físicas para poder recomeçar. Então, antes de eu dar a palavra ao Gica Tetemba, eu quero introduzir com uma reflexão do pastor Duarte. Eu sei que muitos que estão aqui a acompanhar não são religiosos. Esta reflexão não é religiosa. É pura e simplesmente para nos enquadrar, não é? Para podermos, então, com mais sabor, com mais gosto, podermos, então, usufruir aquilo que Gica Tetemba tem para nos contar. Muito obrigado a todos vocês. Estou aqui. Então, caros amigos, muito obrigado. E sem mais delongas, eu quero então introduzir o nosso convidado de hoje, Mano Gica. Tá me ouvindo bem? Sim, consigo te ouvir e quero ter um retorno do nosso público. Se alguém está ali no público, na chat, pode escrever se consegue ouvir o nosso áudio, se o áudio não incomoda. Mano Gica, quero pedir as minhas sinceras desculpas, não é? Por este lapsus que houve, mas vamos diretamente ao que nos interessa aqui. É assim, o nosso tema é resiliência. Eu conheço Mano Gica, escutei um pouco da tua história, muitos conhecem o Mano Gica, muitos conhecem porque Mano Gica faz o ativista, mas eu penso que a identidade do Mano Gica não se limita só num ativista.
Então, muitas perguntas aparecem, não é, Mano Gica? É assim, o Mano Gica é um ativista, é um politólogo, é um marido, é um pai. Afinal de contas, como podemos definir quem é Gica Tetembo? Exatamente, mano. Em primeiro lugar, aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos acompanham, sobretudo aqui nessa plataforma do Bem-Aja, dizer muito obrigado e agradecer a ti, Mano Álvaro, por criar esta oportunidade para a gente conversar. Portanto, Gica Tetembo, eu sou um pai, eu sou um chefe de família, estou casado já há uma década e 2 anos, tenho a minha esposa e temos os nossos filhos e a gente vivemos em família. Mas, claro, que como cidadão angolano e membro da humanidade, sinto-me assim na minha tarefa de carregar algo que muitos não aceitam, dizem que carrega um rótulo muito estigmativo em ser ativista. Eu assumo que sou ativista e luto para aqueles que não têm voz. Então, Gica Tetembo. Ok, Mano Gica, estamos com dificuldade digamos assim, do vídeo. A tua imagem está colada, mas vamos continuar mesmo assim. Hoje continua, tá bom, no YouTube continua, tá coisa, tá aí. Ok, então vamos continuar. Ok, acabamos de ouvir, é pai, é ativista, mas o passado traz sempre muitas memórias. Memórias boas, memórias pesadas, não é? Podes falar um pouco do teu passado remoto, a tua infância, a tua adolescência? Que memórias trazes contigo? Olha, eu trago memórias um tanto quanto pouco tristes, porque eu sou órfão de pai. O meu pai esteve presente na luta de libertação de Angola. Muito cedo, o meu pai entrou nas matas para lutar para acabar com aquilo que nós acreditávamos que eles acreditavam que seria o melhor para Angola, para que acabasse com a desigualdade e passássemos então a ter uma outra vida. Nesse contexto, o meu pai sobreviveu à luta de libertação, mas após a luta de libertação, o meu pai morreu. Morreu muito cedo, que às vezes eu tenho na minha memória que o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Então, este foi um dos momentos muito tristes na minha vida, mas que também, consoante o tempo, à medida que eu fui crescendo, me tornando homem, usei a ausência do meu pai como energia para poder chegar onde, se calhar, onde eu cheguei. Mas o conselho que eu dou a todos os papais, se estão em vida, não sejam pais vivos mortos. Entrem em contato com os meninos. É importante para a autoestima dos meninos. O pai estar em contato. Independentemente do problema que existia ao outro lado. Eu não. O Cota morreu por causa das balas. Por causa das balas. Esta é uma realidade muito triste daqueles países que atravessam conflitos armados, não é? Por exemplo, atualmente estamos a viver digamos assim, um aspecto muito difícil o que está a acontecer em Afeganistão. Muitas famílias estão dilaceradas, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais porque desapareceram naquela confusão. Vimos aquelas imagens tão, digamos assim, tristes, dramáticas, e é complicado, porque até Angola viveu este espectro. É assim, Mano Gica, falaste do desaparecimento do seu pai, que foi muito cedo, não é? Tinhas 6 anos. Como é que conseguiste persistir? Tu falaste que usaste o desaparecimento do pai, com aquilo deu-te energia. Mas como é que tu conseguiste persistir? Viveste com os avós, a mãe, o que é que a mãe fazia, o que é que tu... Como é que foi o teu percurso
da infância para tu amadurecer? Podes nos contar alguns dos episódios da tua infância? Exato. Sem a presença do pai. Exato. Eu nasci, cresci ali no bairro dos Combatentes, ali já próximo. A minha escola de infância é a escola 147. Quem sai daquele asfalto todo, quando entra na terra batida, a minha escola onde eu estudei a pré, primeira, segunda, terceira, quarta, é a 147. Aí há um mano nas redes sociais que se chama Jair Rangel. Jair Rangel foi meu professor da pré aí na 147. Portanto, foi uma infância um tanto quanto difícil. Eu fui criado pelo meu avô. O meu avô era funcionário público dos Correios de Luanda, e eu cresci na casa do meu avô. Quer dizer também que, preciso explicar aqui, que o mesmo meu avô que me criou também participou na luta de libertação e foi o primeiro administrador político do bairro Zangado, ali no Zangado. Eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó também, que foi militar. Então, a minha mãe tinha já acabado o círculo militar, depois, muito antes do meu pai morrer, e eu fui criado pelos meus avós. Claro que eles tentaram me dar de tudo e mais alguma coisa para me fazer sentir bem sem a presença do meu pai, mas a presença paterna a gente sente sempre a falta, sobretudo naqueles momentos em que a gente precisa de um empurro, e foi essa a minha infância. Mas devo dizer que tive momentos bons aí. Mas falando ainda, vamos passar já dos momentos bons. Os momentos difíceis, acreditamos, e não é que acreditamos, é um dado de facto. Um dado de facto. Hoje, há muitas crianças, não é? Há muitas pessoas que vivem o que tu viveste na tua infância. Qual é o conselho que tu podes deixar hoje a estes jovens, essas crianças, essas pessoas que não têm figura nem a paterna, talvez a figura materna? Qual é o conselho que deixas a estas pessoas? Para as pessoas que me conhecem na sociedade, os meus amigos, os colaboradores, sobretudo, e um grande respeito por essas pessoas, a minha posição, eu sou contra o sofrimento da criança. Sou uma das poucas vozes que fala daquilo que as crianças passam. A raiz da nossa existência, a continuidade do amanhã. Ao homem angolano, em primeiro lugar, o filho do outro. Quando o filho do outro também ser teu filho, as coisas serão mais fáceis. Aquelas meninas que estão a ser violadas, que estão a fazer filho bem na inocência, será que o Fernando Dias dos Santos da Piedade Nandó les vê como filha? O presidente da República vê como filha? O padre da igreja, o pastor, vê ela como filha? Quando a gente no nosso coração vê aquele filho do outro como nosso filho, espiritualmente é um passo dado. Deixo aqui esse recado para os outros. Enquanto criança, o que ficou na minha mente é que a presença do pai é importante, mas é mais doloroso porque eu também tive amigos que brincavam comigo e que me diziam assim, naquela coisa de criança, Gica, o teu pai já morreu, pronto, você fica triste porque o teu pai já morreu, mas eu estou mais triste porque o meu pai está em vida e o meu pai não me liga e não me deu nome. Isto ficou na minha mente. Isto são amigos que cresceram comigo, jogaram a bola e às vezes nós crianças desabafávamos. Vamos lá deixar os nossos orgulhos de trás, os problemas que a gente tem e vamos dar uma dica nos nossos dengues. É importante, é importante. Ok, Mano Gica, falando das crianças, tu te lembras ainda de alguns amigos da infância? Olha, me lembro. Apesar de que o ativismo, e a partir daí do tempo, quando estava ainda o presidente mais velho, José Eduardo Santos, estava no poder, muitos dos nossos amigos se afastaram, mas eu me lembro do Ngoito, eu brinquei com os irmãos e o sobrinho do Master Angola Vunjo,
o Pepe, o Jô, o Lourenço, o falecido Pitanga, já faleceu, o Calege era uma casa que vivia ao lado do prédio, a bola caía lá, o cão dele mordia nossas bolas, aquele Calege, o cão dele já furou muitas bolas, o Hamilton hoje também já é casado, está zangado comigo porque eu não fui no casamento dele, mas estava com a perna partida, e eu me lembro de muitos amigos de infância, brincamos muitos amigos, e até há pessoas hoje, figuras públicas, que não adianta falar aqui o nome dele, vão se chatear, que também foram amigos de infância, brincamos ali junto no bairro dos combatentes, Guerra de Barro, Bica Bidon, Tá Quieto, íamos na casa do Jota, tirar figo, tá vendo? Que na Manjô nos dava corrida, me lembro muito bem dos tempos de infância, íamos nos draga tomar... Mano, Gica, desculpa só, aí falaste de uma coisa sobre os figos, mas também ias apanhar figos, ias tirar figo no quintal dos outros, mangas. E estás a ver isso dos figos, já faz lembrar aquela música do Cota Bonga que ele dizia, comíamos as mangas e os cajus e os figos e não tínhamos o sabor da liberdade. Ai, no nosso tempo nós já tínhamos a liberdade. Íamos na casa dos cotas e às vezes até os nossos amigos, às vezes, aquelas de criança, defecar no quintal do Cota e o próprio Cota trazer um sal e um gindungo para pôr ali, nós dizia não. Às vezes é um amigo que deixou aqui o netinho pequeno, deixa pôr e tal, deixa limpar aqui, não sei o quê. Vivemos isso tudo ali na nossa terra. Porque muita gente deve estar a perguntar, mas epa, foi essa infância? É o que nós tínhamos, é o que nos deram. Mano Gica, muito obrigado por digamos, essa narração da tua infância, e me faz lembrar também a mim, a minha infância, quando jogávamos bola em terra batida. Acredito que muitos dos nossos telespectadores neste momento também viveram essas experiências, independentemente, porque temos aqui amigos que são do Brasil, outros são de África, outros estão nos assistir a partir daqui da Europa. É assim, Mano Gica, sei que na tua infância, na tua adolescência, praticaste desporto. Exato. Qual é o desporto que mais praticaste e que tu mais gostas? Olha, Mano Álvaro, nós viemos de um tempo em que os nossos cotas diziam que vai jogar bola ou vai correr para que aquela visão do pulmão verde, ele vai correr, depois de correr vai se envolver no desporto e o desporto vem com responsabilidade. O desporto que eu mais corri, que eu mais pratiquei e brinquei ali, foi o futebol. Naquele tempo, caçulinha da bola. Da bola. Tá vendo? Nós somos desse tempo. Sucula depresso que buzo, mata o bicho no canjão, já pio, tá chamando. Que é domingo que mené, pio. Onde tá Mojica? Já perdeu no pio. Onde tá Mano Álvaro? Já foi no pio. Nós somos desse tempo. Jogávamos o futebol os domingos naquela de fazer exercício. Claro que depois, anos depois, veio o basquetebol na minha vida, mas tudo partiu daí, Mano. Tudo partiu daí. Agora, vamos sempre do desporto. Qual é o de coração? Olha, eu sou basquetebolista dentro e fora. Uhum. E qual é a equipa que tu gostas em Angola, pelo mundo fora? Qual é a equipa, quais são as cores que tu defendes? Eu, nesse preciso momento, a minha equipa que eu defendo já não está em existência devido a questões financeiras. Eu joguei iniciados no Desportivo da Nocal e terminei como sénior no Sporting Clube de Luanda. O meu Sporting já não joga, já não está no campeonato nacional, mas é sempre a minha equipa que eu levo no coração e respeito as outras equipas nacionais. Ok, falando do basquetebol, eu quero lembrar um pouco dos nossos Warriors, os nossos guerreiros, não é? Que nos trouxeram grandes felicidades, trouxeram-nos sentimento patriótico e quanto mais. Tem aqui alguns nomes. Lutonda.
Badum, Jean-Jacques da Conceição, Erlando de Coimbra, Exato. Kikas. É. Existem outros nomes que aqui eu não disse. E o que é que você tem a dizer? O que é que tu tens a dizer? Que considerações fazes? Hesitaste aí nomes bem direcionados. Cada um desses nomes marcou uma geração. Jean-Jacques, na década de 90, depois vem o Lutonda, depois vem também o Kikas, e entre eles vieram muito mais outros. Nós temos outros nomes, David Dia, Aníbal Moreira, e muito mais outros. Mas eu, morando ali no bairro dos Combatentes, o meu vizinho mais próximo desses todos era Zé Carlos Guimarães. Zé Carlos Guimarães, a primeira tabela de basquetebol que eu joguei, mesmo com o Milton, com o Gagá, o irmão de Zé Carlos Guimarães, jogamos ali fora, porque aquilo dava para ir para o Marçal. Quando eu fosse comprar qualquer coisa para os meus cotas, ali parávamos e ficávamos a jogar um bocado. Portanto, Zé Carlos Guimarães, quando regressava às vezes da seleção ou viesse das equipas internacionais que ele tivesse a jogar, sempre deixou uma mensagem: antes do desporto, a escola. E esses são as nossas referências até hoje. Com respeito a todos, e eu acho que no Museu do Respeito dos Jogadores de Basquetebol, todos esses que tu citaste deviam estar. Uma pena é que muitos deles terminaram a carreira porque treinadores estrangeiros preferiram fazer assim, e foi de uma forma humilhante para estes nossos jogadores, mas já deram muita força e merecem o devido respeito. Ok, Kepa, muito triste os que terminaram daquela forma a carreira. E falando sempre do nosso basquetebol, esta semana está-se a decorrer o campeonato africano de basquetebol. Tens acompanhado os jogos? Tenho acompanhado. Estamos no terceiro jogo, 2 derrotas e 1 vitória. E uma vitória. E o que é que tu tens a dizer sobre a nossa participação? Como é que está-se, embora que tivemos uma vitória, 2 derrotas, e agora temos que lutar para uma qualificação contra o Egito? O que tens a dizer? Para mim, eu já esperava isso. Não me mete numa situação constrangedora nem triste. E sinto pena pelo acidente que o Salou Gonçalves teve em dizer o que disse, mas em certa medida, prontos, não digo que ele também foi infeliz. Sabe, Mano Álvares, nós temos em Angola 3 ou 4 equipas para o campeonato nacional. Mas se você ver em 1991, 92, nós estávamos a evoluir em Barcelona. Estávamos a bater, fizemos história, jogamos com o Dream Team dos Estados Unidos da América e depois batemos o Barcelona, que era os anfitriões de Barcelona 92 dos Jogos Olímpicos. Enquanto isso, no outro lado da África, no Ruanda, havia o Bang Bang, estavam a se matar. Hoje o Ruanda está de volta, tem um campeonato com 21 equipas. Cabo Verde tem um campeonato nacional com mais de 10 equipas. Então, a rodagem competitiva, as ambições, hoje a seleção da Nigéria joga e bateu os Estados Unidos da América naquilo que é o aquecimento para os Jogos Olímpicos. A Nigéria bateu os Estados Unidos, bateu a Austrália, Nós não temos esse pedestral, porque não me surpreende nada. Por quê? Porque se nós queremos discutir os grandes problemas do desporto em Angola, primeiro temos que focar numa situação. O erro do desporto em Angola vem da classe dirigente. Quando falamos disso da classe dirigente, aí podemos ir falar dos atletas. Agora, Mano Gica, é verdade que o basquetebol angolano está num estado muito delirante, vamos dizer assim, num estado muito péssimo. E aqui estamos a falar sobre a resiliência, não é? Acreditas que os nossos atletas daqui em breve, ou mesmo a organização federativa, vai conseguir dar reviravolta à situação? Tudo, nada. Nós temos experiências, temos palmarés de experiência, temos pedestral, temos jogadores que podem fazer isso, mas é preciso que o primeiro elemento a ser valorizado e a ser preparado seja o atleta. Nós tivemos, num passado recente, mas muito fresco, atletas, depois de servirem à seleção nacional, não ter comida para comer, não ter uma cama para dormir.
isto já não devia ser o nosso problema. Está a entender? Os jogadores já não podem ter a dificuldade que o Mano Jica teve nos anos 90. Vamos dizer que estávamos em guerra e a gente fazia com o que podia e com o que tinha. Hoje já não pode ser assim. É um profissionalismo total. Estamos a jogar com pessoas que vêm das ligas profissionais, ganham muito dinheiro e temos que corresponder. Nós perguntamos em Angola o que é que se vai fazer com Eduardo Mingas, agora que vai reformar-se como jogador de basquetebol. Quanto é que ele vai receber por mês pela reforma dele? Temos uma caixa social para a reforma dos atletas da alta competição e os treinadores. E isto é que tem que se pensar antes de irmos para frente. Ok. Mano Jica, eu penso que falamos muito da tua infância, falamos das memórias do desporto, falamos de problemas atuais do desporto, mas eu agora queria entrar digamos assim, no painel, ou na segunda parte, falando sobre o presente com significado, porque afinal de contas, hoje estamos aqui a falar de Jica Tetembwa. Queremos falar do presente com significado. Nós ouvimos a tua descrição da tua infância, perdeste o pai muito jovem, o pai apanhou balas, que é uma situação muito triste, e embora que isto aconteceu muito tempo atrás, já agora apresentamos novamente as nossas condolências e nós conhecemos como está a decorrer a situação, não é, política no nosso país. É assim, Mano Jica, vou chegar à próxima pergunta, mas antes disso, eu quero dar um copo d'água a todos com 30 segundos de intervalo. Vamos a isso. Estamos de volta, Mano Jica. Vives em Londres. O porquê? E como é que conseguiste chegar até United Kingdom? Exato, United Kingdom. Como é que isto foi? Mano Álvaro, vivo em Londres já quase 2 décadas. Vim em Londres no fim de 2000 e no princípio de 2001. Portanto, vivo em Londres porque achei que os meus objetivos daquilo que eu queria ser, que sou hoje, para poder alcançar o sítio que eu devia estar, em que tinha essas oportunidades, é aqui em Londres. Saí de Angola em 1998, fiquei um tempo em Portugal e como tinha famílias que viviam aqui em Londres, então daí eu vim para aqui, para Londres, e fiz aquilo que muita gente tem dificuldade em assumir. Você, para estar em Londres, se você não tem nacionalidade portuguesa ou nacionalidade europeia, você tem que estar legal. Eu, Jica Tetembwa, bati Ngunda. Ngunda, noutras palavras, vamos explicar. A gente vai para pedir o refúgio. E aí, depois, então, o governo britânico, com as outras instituições, vão analisar a tua situação. Há muita gente que especula, já não pode voltar em Angola, não sei o que. Não, posso voltar, posso pedir um visto. Eu tenho a cidadania britânica. Então, quando cheguei aqui, primeira coisa que me fizeram, depois de eu bater a Ngunda, viram que eu não sou uma pessoa que eles achavam que deviam me dar um estatuto de refugiado, mas me deram um cartão de residente de 4 anos. E o cartão de residente de 4 anos que eu tive vem com uma responsabilidade. Não está envolvido em crimes. Ser uma boa pessoa. Ser um cidadão que vai clicar dentro dos critérios da boa imagem e da boa convivência com os outros cidadãos aqui no país. Daí, então, eu comecei a minha vida aqui no Reino Unido e foi assim, Manuel. Mas, portanto, tu quando chegas na Inglaterra, como é que foi o acolhimento? Foste bem recebido pelo povo britânico? Qual foi o percurso? Conseguiste te adaptar facilmente à língua? Como é que lidaste com essa
com essa realidade? Mano Álvaro, claro que no princípio foi um bocado difícil, porque as únicas línguas que eu falava, eu já tinha ouvido inglês, já na escola já tinha praticado um bocado de francês, tinha uma noção, ouvia também o espanhol, mas sabia o quimbundo porque as minhas avós e a minha bisavó falavam quimbundo em casa. Mas... Olha, falando, por exemplo, do quimbundo, esta aqui é uma série que o título da nossa série aqui são As Origens, não é? As origens do qual, deixa-me enquadrar aqui um pouco, Mano Gica, me desculpa se eu estavas a falar. As origens existem, é por isso que está origens no plural, porque temos a origem étnica, temos a origem genética, temos a origem, não é? Da nossa cultura intelectual e muitas outras. Então, quando falas do quimbundo, é uma coisa muito interessante. Muito interessante. O que tu tens a dizer sobre as línguas nacionais, as línguas autóctonas, as línguas que identificam os povos? Olha, mano, é muito importante que nós falamos as línguas e as línguas vão nos conectar àquilo que nós somos. Infelizmente, há determinada franja de grupos no nosso país que não falam as línguas. Eu tenho amigos que são ovimbundos e fiquei a saber que falam a língua de cor e salteado e nunca lhe ouvia falar a língua. Fiquei escandalizado, porque eu venho parte de uma franja quimbundo, em que as minhas avós e as minhas bisavós falam quimbundo, e o mano me vê aí no Balumuque, eu a tentar sempre um gazé que ele quer ambota, eu a passar lá, não sei o quê, e eu fiquei, as línguas nos conectam, e as línguas nos vão identificar aquilo que nós somos, quem nós somos, quem vivemos. Por isso é muito importante. Mas voltando naquilo que era, para responder a sua pergunta, era sobre... Estamos a falar... O teu adaptar as línguas, como é que te deste com o inglês? Não foi fácil, mas como era algo necessário para a minha sobrevivência, para além de eu pôr o meu input, dar a minha força, também teve que haver um investimento da minha parte. Hoje, anos passaram, a gente conseguiu alcançar algum patamar nesse sentido e estamos aqui. Mano, estamos aqui. Ok, mas quando tu falas alcançar um patamar, tu te referes digamos assim, a conquista de diplomas, te referes a conquistas de diplomas, não é? Como é que foi o teu percurso do aprendizado, percurso acadêmico? Sais de Angola, passas por Portugal, chegas em Londres, porque há muitas pessoas que fazem muita confusão, principalmente aqueles que migram de África para a Europa, vêm com um background acadêmico, chegam aqui, pensam que é tudo fácil. Veio com a licenciatura, veio com a 12ª classe feita, sabe mexer um pouco com o computador, pensa que chega aqui e vão já te receber como técnico de informática. Qual foi a tua experiência? Não, eu não cheguei aqui com nenhuma experiência acadêmica. Devo dizer e devo realçar que quando eu saí da Angola, estudei até 6ª classe lá em Angola. Por quê? Eu era jogador de basquete. O meu professor de educação física era meu fã. O jornal que ele estava a ler, eu estava lá no jornal. O professor me dava as notas, não me deixava estudar. Está a entender? Então, não tinha como. A primeira vez que eu ouvi falar da palavra ativismo, aquilo que eu sou e aquilo que eu achei que ia ser, eu estava a trabalhar numa livraria em Portugal, estávamos a reconstruir a livraria do Rato. E aí, então, ouvia falar da palavra ativismo e tive a oportunidade de ler qual é a posição do ativismo. Passando as situações que eu passei em 1991, quando fomos jogar no Ambo, no Campeonato Nacional de Iniciados de Basquetebol, veio na minha memória que eu tinha que fazer algo, nem que fosse a falar, para dar de volta para o meu país. Daí vim aqui para a Inglaterra e comecei a estudar, mas comecei a estudar mesmo de baixo. Eu aqui na Inglaterra estudei alfabetização. Aqui não tem um sítio que se chama Enfield Training Service. Quem vive na zona de Enfield, no Northwest London, sabe desse sítio. Eu estudei lá com muitos manos angolanos para dar os primeiros passos do inglês.
Depois aí saí, fui para um outro sítio onde é que continuei a dar os passos em inglês. Depois fiz os meus cursos de engenharia de som, técnico de som, apresentador de rádio, e depois voltei, fiz de novo o ensino básico, e depois fiz o ensino médio, e aí é que eu fiz, então, concluí com o meu curso universitário em 2019, não sei se as pessoas conseguem ver bem, em 2019 eu fiz então o meu degree em Política Universal e Relações Internacionais na Universidade de Barbeque, mas isso levou-me uma década para eu chegar até aqui. Então, prontos, mano, é sempre uma batalha, nunca é fácil, mas a gente continua a investir. Não estamos preocupados com aquilo que as pessoas especulam e falem de nós, não. O mais importante que eu queria ser é mesmo ser um homem de mensagem, um ativista, e esse curso de Política Universal e Relações Internacionais me pôs à frente de muita matéria histórica, à frente de muitas outras coisas, e consegui conectar com outras pessoas, e hoje eu faço aquilo que eu faço. O meu trabalho hoje para viver, para contribuir para a minha casa, para a minha família, não tem nada a ver com esta parte daquilo que eu estudei. Não? Eu trabalho no ramo de construção civil, faço a minha vida independente, mas isto aqui é algo que eu não abro mão. Olá, Mano Gica, muito obrigado de nos teres feito ver, de nos mostrares o teu diploma, não é? Isto mostra que tu tens um canudo acadêmico de alto nível e tens uma formação feita na Inglaterra. Isto não é fácil e acompanhamos o teu testemunho. Isto é mesmo uma história de resiliência. Uma pessoa que perdeu o pai muito jovem, passaste uma infância muito difícil, imigraste, viveste a história do AMBO, porque eu conheço um pouco da história que aqui não acabaste de bem descrever. Tu viveste a guerra do AMBO e isto também talvez deu-te, motivou-te naquilo que você hoje é. E hoje estás a nos dizer que formaste numa área, mas estás a trabalhar numa outra, não é? E sabe, aqui no Bem-Aja nós temos falado muito sobre estas questões. São conteúdos que o Bem-Aja tem e vai trazer para explicar às pessoas o seguinte. Eu aproveito esta ocasião da conversa com o Mano Gica, que para ajudar os nossos amigos que estão em casa, estão nos acompanhar, essa mensagem vai ficar aqui. Nem sempre naquilo que nós nos formamos é naquilo que nós vamos trabalhar. Esta é uma experiência, é um dado de facto que hoje não é mais um tabu, sabemos. Tu podes te formar em medicina, mas tu vais depois trabalhar não na medicina. Exato. Mas o mais importante é trabalhar, é teres o pão para pagar, não é? Para dar de comer à família, não é? Para manter a família em pé, para a tua própria sobrevivência. Mas tem aquilo que é a possibilidade que cada um, enquanto tem vida, porque aqui mesmo se fala da resiliência, a pessoa melhor é quando tu trabalhas no setor em que tu gostas. Mano Gica, tu hoje trabalhas na construção civil, mas estudaste ciências políticas, ciências internacionais, política universal. Mano Gica, embora que trabalhas, ganhas o teu pão, mas tu estás a fazer um trabalho que é uma vocação que está dentro de ti, que é o ativismo. Exato. Então, eu encorajo a todas as pessoas de nunca abandonarem aquilo que elas amam fazer. E aquilo que a gente ama fazer, principalmente quando é para ajudar as outras pessoas, isto é muito importante. Isto dá significado na vida da pessoa. Então, assim que estamos a falar sobre o presente com significado. Mano Gica, tu és pai. Sim. Será que tu tens sido um bom pai para os teus filhos? Já leste uma história de um livro para os teus filhos? Já. Olha, vamos primeiro começar por essa. Ser um bom pai. Olha, mano, a vida me fez ver muito cedo muitos problemas, muitas dificuldades, muita situação, porque eu não tive o meu pai lá para me defender,
Às vezes o pai te guarda para os teus olhos não verem determinadas coisas. E eu vi determinadas coisas, vi determinadas situações. Pronto, isso me faz hoje, depois daquilo que eu passei como atleta, a disciplina, porque o desporto me salvou a minha vida. O desporto a mim salvou a minha vida. Se não fosse o desporto, eu hoje não estaria aqui. Porque o que é que aconteceu? Quando eu ia jogar basquetebol, eu depois entrei para uma fase responsável. Para além de ser jogador já federado, eu agora queria alcançar os meus objetivos. Tens que dormir cedo. Como jogador, e dormir cedo, deixei de quê? De namorar. Você quando não tem pai, não tem ninguém que vai namorar com as minhas, essa hora eu já tinha aqui filhos de 14, filhos de 25. Quer dizer, aí começaste a aprender a renunciar a certas coisas para valorizar outras. Outras. E quando víamos as cassetes, naquele tempo era cassetes de vídeo, chegavam as cassetes dos jogadores norte-americanos, não só como é que jogavam, mas como é que eles se cuidavam. Epa, eles dormem cedo, eles bebem muita água, eles não bebem álcool. Tudo isso contribuiu na positiva para mim. Então, hoje como pai, os meus filhos, é o que eu tenho, é o que eu sou e é o que tenho para lhes dar. Esse amor, essa luta pelas crianças, eles também estão dentro disso. Porque até o meu filho, que tem agora, vai fazer 12 anos, me perguntou, estávamos a ver o telejornal de Angola, quando o Bonito de Souza vai na Zâmbia para felicitar o novo presidente, e vai com o avião privado do presidente da República, e o miúdo me pergunta, porque estávamos a ver um vídeo anterior, que no Kikuchi as pessoas não tinham água para beber. E o miúdo pergunta, mas papá, como é que eles têm um avião bom, estão com boas gravatas, boas roupas, e o povo não tem água para beber? Aqueles miúdos estão a ter essa educação com base no sentido daquilo que a gente é e vive. E aí somos esses pais que somos, que erramos, mas que estamos dispostos também a aprender. Ok. Mano Gica, sei que tens experiências de atos de caridade, não é? Aí na Inglaterra. Fizeste voluntariado, tens ajudado o teu próximo. Primeira pergunta, tu acreditas ainda no amor ao próximo? Olha, mano, eu sou um homem, apesar de que muita gente não me ouve falar de Deus, não me ouve falar de religião, muita gente até se pergunta, não, eu acredito no amor ao próximo e eu acredito que a boa vontade das pessoas pode mudar a vida de alguém, sobretudo numa criança. Isto me faz acreditar que o amor ao próximo pode mover e pode mudar vidas, Manova. Sim, Mano Gica, falando sempre no amor ao próximo, ok? Hoje você faz o ativismo. Será que o ativismo que tu fazes porque tens dentro de ti essa energia caritativa, de caridade, essa energia positiva para o próximo? Ou o que é que nesse ativismo, o que é que move a tua alma? Não é? O que é que move o teu sentimento? O que é que norteia o sentimento do teu ativismo? Exato, mano. O ativismo, em primeiro lugar, muitas das vezes temos sido mal interpretados, porque não medimos palavras na hora de avisar aqueles que estão a governar o país, mas de lhes avisar diretamente. Se nós temos muitas crianças a serem abusadas sexualmente ou vítimas de prostituição, vamos ter problemas no futuro. Se nós continuamos a mandar os estudantes angolanos aqui fora sem um projeto, sem um contrato para quando eles regressam cumprirem, nós estamos a desfazer a sociedade. O que é que queremos? Então o ativismo também é uma forma de avisar a sociedade. E é aí onde é que nós estamos dispostos. O outro lado é também ver o filho do outro, o irmão do outro como teu irmão. Então a gente vai atrás da luta dos outros para fazermos desta luta uma mudança de comportamentos na sociedade, para que vivemos todos no mesmo sítio igual, conforme diz o outro ou canta. A tua liberdade começa onde a minha acaba.
mas na prática isso às vezes não funciona. Então temos que pôr ali o pé para vermos se as coisas então mudam. Mano Gica, falaste usaste uma palavra muito importante. Criança. Criança. Eu acompanho o ativismo do Mano Gica, falavas um pouco de tudo. E eu, como me lembro, comecei a te acompanhar no período das eleições, quando o João Lourenço ganha as eleições. Exato. E não estavam a anunciar os resultados. Ali chegou-me, primeiramente, um dos vídeos viralizados teus. E ali descubro o Mano Gica. Mas, ao te acompanhar, eu depois vejo que Mano Gica mudou a mensagem. Mano Gica agora tornou-se um guerreiro a favor da criança. O porquê? Exato, Mano Álvaro. O vindo do Ocidente, onde é que eu começo a fazer o ativismo, e sendo uma forma focal do ativismo, há determinado tempo o ativismo tem que ter uma definição. Porque hoje nós vemos que existe ativista ligado ao meio ambiente, existe ativista político, existe ativista que defende as mulheres, existe ativista para os animais, e aqui está a haver um problema na sociedade que ninguém fala e que realmente nos debilita nós todos, e que muito dessas crianças passam, eu também passei. Tá vendo, irmão? Então, esta foi a razão que eu decidi focar 90% do meu ativismo na causa das crianças, ser uma voz para que se possa, então, estremecer com a sociedade no sentido de se olhar para essa situação. Qual é a mensagem que tu tens para dar sobre o amor ao próximo a tantas outras pessoas? Porque hoje, quando tu vês na sociedade, não é? Independentemente se a pessoa é religiosa ou não religiosa, o amor é um sentimento transversal, é um sentimento que não tem cor de pele, é um sentimento que não tem cor de olhos nem a forma de cabelo, não tem estatura, não é? Até de estatura talvez podemos falar, porque há quem tem amor enorme, há quem tem pouco amor. Mas o que é que tu tens, que mensagem tens a dar sobre o amor ao próximo? Para quem ainda, ou para quem não acredita mais, ou para aquele que não pratica, ou para aquele que pratica pouco? Mano Álvaro, num contexto geral, eu devo dizer às pessoas que quando não há amor ao próximo, significa dizer que estamos desumanizados. Estamos desumanizados de tal maneira que acabamos por magoar os outros e vemos que é uma coisa normal. Temos que parar para pensar, porque, afinal de contas, as mágoas, as querelas, hoje em dia, são motivo de muita revolta no mundo em que vivemos. Por isso é que temos terrorismo, e temos o regresso do fascismo, a supremacia branca, e temos muita coisa que está a magoar o mundo. Tivemos a escravatura, tivemos desigualdade, temos pessoas hoje que estão no poder, que foram lutar para a liberdade, alcançaram a tal liberdade, pegaram no dinheiro do país que foram libertar, foram pôr fora do país, e deixando aqueles que eles libertaram assim com a mão para trás. Tudo isso é por causa dessa forma de estar que é preciso pôr em conta. Amor para o próximo. Sem amor ao próximo, nós não somos mais humanidade. Tem que haver amor ao próximo. Para que seja amor ao próximo. Amor ao próximo, tem que haver humanidade. Yeah. Gica, passando no outro, na outra, para concluir mesmo, porque temos muito poucos minutos. Exato, exato. Porque tu tens o Balumuca, até já te roubei teu tempo, e peço ao público do Balumuca que me possa realmente desculpar. O futuro promissor. Daqui 20 anos, como é que te vês, Mano Gica? Será que tens o norte bem definido? Porque nessa vida há quem vive por viver, mas há quem vive com uma boa programação.
como é que estás a encarar o teu futuro? Não, Mano Álvaro, olha, eu, para ser sincero, tenho estado a definir e digo mesmo, e aproveito aqui a oportunidade, já tivera dito a outros eventos, quando as pessoas dizem 2022 vai gostar, claro que os jovens que estão a dizer que vamos ter um novo paradigma político, mas também nós que estamos aqui a lutar nesse nosso ativismo, também estamos a pensar, eu no meu caso, 2022, terei uma posição diferente na sociedade angolana. Não é que vou ser membro do governo ou uma outra coisa, mas estarei, se calhar, a pensar numa outra situação. Daqui a 20 anos eu me vejo como já a viver em África, mas a dar aula nesses novos meninos e a ensinar aquilo que foi a minha caminhada, Manu. Ok. Muito obrigado, Mano Gica. Eu penso que não tenho mais perguntas a fazer. Poderiam vir outras perguntas, mas por respeito ao tempo, não é? Devemos ser disciplinados. Mais uma vez, eu peço desculpas a todos aqueles que estão a nos acompanhar e que tiveram a paciência de esperar 30 minutos que conseguíssemos superar o problema técnico que tivemos. Mano Gica, mais uma vez, eu agradeço muito a tua, digamos assim, a tua entrega para o nosso programa, aceitaste o nosso convite e acreditamos que essa não é é a primeira, mas não será a última. Virás mais vezes e traremos outros temas juntos, outra conversa com outros assuntos e também a partir daqui queremos mandar um chicoração ao público do Bem-Aja. E a todos que estão nos acompanhar aqui no nosso painel, quero pedir que deixem os vossos likes se realmente vocês gostaram da nossa conversa, que na última da hora foi improvisada, mas prometemos que futuramente faremos coisas melhores do que hoje. Compartilhem este vídeo, compartilhem a nossa mensagem e deixem os vossos comentários, que faz muito bem. Eu não sei se alguém dos que nos estão a seguir tem uma pergunta aqui, já aproveitando esse momento do Mano Gica. Mano Gica só tem mais 1 minuto para nós. Deixa eu ver. Olha, já acabou ao mesmo tempo. Então, Mano Gica, muito obrigado mais uma vez. E para saudar a todos, não é assim que o Mano Gica vai andando, eu quero deixar mais uma vez a reflexão do pastor Cláudio Duarte. Muito obrigado a todos. Obrigado eu, Mano. Estamos juntos. Obrigado a todo o pessoal do Bem-Aja e boa sorte, Mano. Estamos juntos. Força!